Louvado seja Deus. Deus abençoe nossos irmãos que estão conosco na internet, nosso site, nossa página www.fundamentalfm.com.br e pelo nosso canal no YouTube TV Fundamental e na rádio FM 101.3. Deus nos abençoe. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Deus abençoe a irmã lá de Piauí, Teresina, que está conosco também, nos acompanhando. Deus abençoe a dona Manuela, lá de Moçambique. Pastor Raul de Beira, cidade de Beira, Moçambique. Deus abençoe os irmãos bravos, os irmãos de Velázquez, Uruguai. Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos de Montes Claros, Deus abençoe todos os irmãos também. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. A evidência de receber, ter recebido o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos ficar de pé. Pode colocar aqui nesse cantinho. No livro de São João. Pode colocar aí. Chegou. São João, capítulo 5. Uma escritura bastante conhecida. São João, capítulo 5, versículo 24. São João, capítulo 5, versículo 24. Todos acharam? Glória a Deus. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Simples assim, né? É só ouvir a palavra e crer. Sim. Aí os pentecostais, as denominações, estão todos cheios do Espírito Santo, estão todos batizados no Espírito Santo, porque eles creram. Creem. Mas não é bem assim. Temos que ir a fundo nisso, amém, irmãos? Irmão Rogério. O Rogério podia vir aqui no altar, aqui no púlpito, fazer uma oração. O Rogério nos auxilia ali em Ibirité, na igreja de Ibirité. Aleluia. Nós vamos inclinar as cabeças. Nós vamos orar junto com o nosso irmão. E você ponha toda a sua atenção na palavra, na mensagem dessa noite. Amém? Vamos em nossas cabeças. Oh, glória a Deus, abençoe os irmãos. Amém. Oremos. Deus grande e poderoso. Oh, Pai, te agradecemos a Ti, Pai, mais uma vez, porque o Senhor nos concedeu este dia para estar aqui em Tua casa, para adorar, para glorificar o Teu nome, para aprender mais da Tua maravilhosa palavra.
Deus, e que Teu Espírito Santo continue a abrir nosso entendimento a cada dia, para compreender a Sua perfeita e boa vontade que o Senhor tem para nós. Deus, eu Te adoro nesta noite, porque um dia me encontrava perdido, mas o Senhor me achou. Deus, eu Te adoro por cada vida aqui nesta noite. Cada Teu filho, Pai, que está aqui, Pai, vai Te adorar, para engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor merece. Foi o Senhor que enfrentou a cruz do Calvário por nós. Foi o Senhor que enfrentou a afronta, a humilhação, se rendeu aos homens pecadores, por causa da minha vida, por causa da sua vida. Por isso estamos aqui nesta noite, Pai, e Te damos louvor e glória. Oh, Pai, usa mais uma vez o Teu Filho como pensado, através da Tua palavra, Pai. E que nossos corações estejam mais uma vez abertos para receber a Tua palavra como ela é. Te louvamos e Te adoramos, Pai, para permanecer contigo até aquele grande dia que encontraremos com o Senhor. Eu Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, os irmãos podem se assentar. Deus abençoe cada um dos irmãos, todos os irmãos. Tem um casal ali atrás, está visitando, é a primeira vez. Parente do irmão Henrique. Deus abençoe. Teve um casamento do Henrique. Deus abençoe. A irmã Kézia está ali também, filha da irmã Esmeralda, mulher que nós se tornando, né? Deus abençoe cada um dos irmãos, todos os irmãos, os irmãos de Ribeirão das Neves, Deus abençoe, os irmãos de Joatuba, Deus abençoe, os irmãos de Torlândia, de Birité. Apesar que faltou alguns irmãos, mas bastante. Muito bem, Deus abençoe todos. Primeira ceia de 2018. Antes de nós entrarmos no assunto, esse mês de dezembro, as mensagens que estão no YouTube já estão no nosso canal, começando de ontem, né? Mas, na verdade, elas acho que são 21, não sei, mas as que estão no mês de dezembro e até ontem em Citrolândia, as que estão no YouTube, as mensagens são: o verdadeiro significado do caminho do alto, a grande confissão do apóstolo Pedro, não é tempo de estar com Jesus, e sim de estar em Jesus, a natureza da vinda, parte 1, o verdadeiro Natal do cristão revelado, a peregrinação do crente aqui na terra, o conhecimento e o reconhecimento, as escolhas que fazemos nesta vida. Há motivos maiores do que Deus para deixá-lo? Deus é tudo, mas nem tudo é Deus. Não olhe para trás quando ela passa. A corrupção do gênero humano. A natureza do cordeiro é a mudança final do crente. A identidade de um cidadão do reino. A vida que foi manifestada. Ministros efeminados em cima do púlpito. A religião é a cobertura oferecida por Satanás. E a era sodômica. Essas são as mensagens de dezembro até ontem, 6 de janeiro, gravada em Citrolândia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre
a evidência do batismo com o Espírito Santo. Amém? Não importa o quanto que você já ouviu sobre isso, ainda tem sempre alguma coisa que nós precisamos saber. Muito embora já está tudo revelado. Tudo já foi revelado através do mensageiro para a era que nós estamos vivendo. Mas o batismo do Espírito Santo é algo que, por mais que a pessoa tente adorar a Deus, servir a Deus com boas obras, cantar, santificar, sacrificar alguma coisa, por mais que você tente fazer alguma coisa, o batismo do Espírito Santo é mais do que essencial de todas essas coisas. Porque o batismo do Espírito Santo é a única forma de você estar seguro eternamente. E o batismo do Espírito Santo é segurança eterna. Alguém outro dia fez uma pergunta para o irmão Branham. Irmão Branham, pode uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, selada com o Espírito Santo, e depois voltar para o mundo? O profeta disse: não. Isso jamais aconteceu desde quando o Espírito Santo caiu em Pentecostes. Como assim, pastor Vanderlei? Eu já vi pessoas que alegaram ter o Espírito Santo na mensagem. Esquece a terminação. Quando eu pregar aqui, alegaram ter o Espírito Santo e tal, está no mundo. E tal. O profeta disse: Deus, sendo infinito, conhecendo o princípio e o fim, não lhe daria o Espírito Santo aqui agora, ele perderia na esquina. Isso o tornaria finito, sem saber o final. Porque o selo do Espírito Santo é até o dia da vossa redenção. Amém. Aí o profeta disse: vê você? Ele sendo Deus, conhecendo o princípio, o fim, o meio, em tudo, sendo onisciente, ele não daria algo que é dele mesmo para você e o perderia na próxima esquina que você virasse. E isso faria dele infinito. Mas e essas pessoas, pastor, que cantavam, glorificavam, criam mensagem? Eu fiquei sabendo. Gente que fazia coleção de mensagem, está no mundo hoje, está bebendo, está fumando. Não, ele pode ter tido uma experiência, apenas se sentido um pouquinho justificado, santificado. Teve algumas emoçõezinhas no corpo, no espírito, com algum pregador de fora, ou até mesmo o seu pregador, o seu pastor, quando ele pregava alguma coisa, que ele mexia, ele tocava. O fato de eu molhar na chuva não quer dizer que a chuva está entrando dentro de mim. Quem está entendendo, irmãos? Alguém fez uma brincadeira outro dia. Fulano e tal, estou aqui na chuva, estou todo ensopado. Você está mais por fora ou por dentro? Claro que é por fora. A água não entrou dentro. Tem muitas pessoas assim. Talvez ensopadas do Espírito Santo. Né? Mas essa água, esse Espírito Santo não penetrou ainda. Não penetrou lá dentro. Não desceu ali dentro. Não foi lá embaixo. Não foi ali debaixo da quinta costela ali. Um pequeno músculo
Pequeno não, grande músculo está ali pendurado. E lá mais no fundo, no centro do coração, existe um pequeno compartimentozinho, onde a ciência não sabe nem dizer o porquê que existe esse pequeno e mínimo vazio ali, onde não tem sangue, não tem músculo, é apenas um vazio. Aí o profeta diz, é ali que a alma está. Glória. Então o Espírito Santo tem que descer naquele lugar, amém, irmãos? Descer lá dentro, naquele lugar, na alma. Tem muita gente que tem o Espírito Santo no corpo. Ele tem no corpo, ele se santifica, não corta cabelo, a irmã, cada mulher, não veste roupa que pertence ao homem. Ele tem algo, tem o Espírito Santo no corpo, e no corpo ele se torna um pouco religioso. Não fuma, não bebe, não joga, não maldiz. Aí tem um pouquinho de Espírito Santo, mais um pouquinho para dentro do Espírito. Aí ele fala em línguas, ele tem sonho, tem visão, profetiza. Mas não desce um pouco para a terceira camada, para mais baixo, para mais dentro, para mais profundo, lá dentro da alma. Oh, Deus da glória. E é lá dentro dessa alma, nessa alma que eu quero ser batizado. Amém, irmãos? Você não quer? Então você vai ouvindo e você vai entender o que é o batismo do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo é a única esperança que a igreja tem nesse presente século para escapar da destruição. O batismo do Espírito Santo é a única esperança. Foi a única esperança nos dias de Paulo, foi a única esperança nos dias de São Martim, foi a única esperança nos dias de Irineu, foi a única esperança nos dias de Columba, foi a única esperança nos dias de Lutero, foi a única esperança nos dias de João Wesley, e é a única esperança nos dias do sétimo anjo. Você diz, como assim, pastor? Paulo disse, gente. Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Cristo em vós, no tempo de Paulo, é a esperança da glória. Cristo em vós, no tempo de Irineu, é a esperança da glória. Até chegar em nossos dias, Cristo em vós é a única esperança da glória. É a única esperança. Então não ponha as suas esperanças em outras coisas. Aí eu fui bem esse ano. Aí eu fui bem a vida toda. Eu fui bom a vida toda. Eu fui um fiel dizimista a vida toda. Nunca faltei num culto. Nunca deixei de dizimar. Isso é correto. Nunca faltei na ceia. Isso é bom. Isso é o lado religioso. É o ortodoxo. Não ponha as suas esperanças nisso. Paulo diz que só existe uma esperança. E Cristo em nós é a única esperança na glória. Você crê nisso? Cristo em nós é a única esperança na glória. Por isso que na passagem de ano, nós pregamos aquela tremenda mensagem. Não é tempo de estar com Jesus. Vai ter muita gente ficando para trás, estando com Jesus. Não é tempo de estar com Jesus. É tempo de estar em Jesus. Amém, irmão? É tempo de estar em Jesus. Em Jesus. Porque estando em Jesus, é a única coisa que vai te segurar da arma nuclear. É a única coisa que vai fazer você ficar fora da grande tribulação. É a única forma de o diabo não te encontrar. Espera aí, pastor, o que é isso? O diabo encontra. Não. Se você estiver escondido sua vida em Cristo, o diabo não te encontra. Nenhuma condenação haverá para aqueles que estão em Cristo. E quem é Cristo? Cristo é o Espírito Santo. Espera aí, Cristo é o Espírito Santo? Mas ele é a palavra também.
Então, se a nossa vida estiver escondida em Cristo, e Cristo é a palavra, o diabo não nos encontra. Porque se ele for entrar em Cristo para me encontrar ou encontrar você, ele vai ter que ser batizado com o Espírito Santo também. E o diabo não pode ser batizado com o Espírito Santo. Os irmãos entendem? Amém? Amém? É isso aí. Então observe bem que o Espírito Santo é a única esperança. Paulo disse isso, Colossenses 1, 27. Cristo em vós é a esperança da glória. E também, como eu acabei de dizer, tem muitas pessoas colocando sua esperança nisso, naquilo outro, e também não é qualquer tipozinho de experiência que tenha passado ou vivido na presença de Deus que vai te colocar também não. Quando eu falo experiência, eu estou falando de experiência do Espírito Santo. Mesmo aquela experiência que o próprio Espírito Santo fez você passar. Através de um dom, através de um dom de língua, através de um dom de profecia, através de uma visão. Então, mesmo com essas experiências pentecostais, essas experiências que o Espírito Santo dá, nem com isso você pode descansar. Nem com isso. Muito embora as experiências pelo Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, são boas, são ótimas. E elas têm que estar no nosso meio. Mas não vá descansar nisso. Paulo, quando ele pregou para a igreja de Corinto, uma igreja problemática, estava tudo fora de ordem. Os dons estavam fora de ordem, a mulher estava fora de ordem porque queria ser pregadora. Aí ele diz lá no capítulo 14 que os dons estavam tudo fora de ordem. Tinha um rapaz lá vivendo com a sua madrasta, estava tudo fora de ordem. Aí Paulo foi e escreveu aos coríntios: olha aqui, eu estou escrevendo. Vocês aí que têm suas experiências, se alguém aí diz que é espiritual, isso está lá em 1 Coríntios 14, verso 10. Se alguém diz que é espiritual, é alguma coisa, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Não importa o quanto de espirituais somos, se não reconhecemos a palavra de Deus, que é mandamento do Senhor, todas essas experiências vão pro ralo. Se alguém de vós cuida ser profeta, pregador, se alguém de vós cuida ser espiritual, dons, reconheça que as coisas que eu estou escrevendo, as cartas, reconheça que as literaturas, as mensagens, são mandamento do Senhor. Amém, irmãos? Quem vai ignorar? Somente aquele que não tem o Espírito. Mas se alguém ignorar, ignora. Quem irá ignorar? Quem é que vai ignorar? Mas eu não entendo, pastor. Deus tem que abrir seu entendimento para você entender. E a linguagem deste dia, irmão, é mais difícil de entender do que a linguagem do tempo de João Wesley. A linguagem deste dia é muito mais difícil de entender do que no tempo de Lutero. Porque nesse tempo do fim, requer entendimento para compreender a profecia. E nos tempos de Jesus, há 2 anos atrás, eu vou dizer para você, não foi fácil. O próprio Jesus disse o seguinte: sabe por que vocês não estão recebendo a minha palavra e não estão crendo nela? É porque
não entende a minha linguagem. É porque não entendem a minha linguagem. E para entender a linguagem deste último dia, porque ele disse que por lábios estranhos e por outras línguas se pregaria isso. Mas quem entenderia? Quem entenderia? Quem teria entendimento? Quem teria percepção profética para compreender? Quem teria ouvidos, não orelha, ouvidos, para ouvir o que o Espírito diz à igreja? Só o eleito, amém, irmão? Só o predestinado, só o eleito, mais ninguém. Então observe que não é por qualquer tipo de experiência que você recebe o Espírito Santo, e nem por algum tipo de obra boa. Paulo chegou aos Gálatas, irmãos. Paulo dirigiu aos Gálatas como uma igreja insensível. Você sabia que a igreja dos Gálatas estava colocando as obras para favorecer a fé? Os Gálatas começaram a colocar segurança, começaram a dar evidência. Os Gálatas começaram então a plantar obras para que então suas esperanças estivessem nisso. Paulo disse, não, vocês têm se tornado insensíveis. Ó insensatos Gálatas, recebestes vós já o Espírito Santo pelas obras ou pela pregação da fé? Amém, irmão? É pela pregação da palavra. Ó insensatos Gálatas, vocês acham que fazendo uma obrinha aqui, uma obrinha acolá, uma obra ali, outra obra ali, vocês acham que com isso descansam eternamente? Ou vocês não entenderam que o Espírito Santo é recebido pela pregação da fé? Eu estou citando Gálatas 3:2. Sim, Paulo disse aos Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo... Mas o que é fé? Fé é revelação. Fé é entendimento. Fé é algo que foi lhe revelado para você. Fé é revelação. Fé é algo que foi lhe dado para você compreender alguma coisa. Fé é revelação. Fé é algo que Deus lhe dá para você compreender algo que é misterioso para alguns, mas dando-lhe a revelação, isso se torna misterioso para você. Fé é revelação, fé é entendimento. E a Bíblia disse que isso não provém de você. Você não tem que buscar isso em algum lugar. Você não tem que subir monte, desce monte, e aquilo outro. Fé é algo que Deus lhe dá. Fé é algo que Deus lhe dá. É revelação. Amém, irmão? Agora, pode um eleito e um não eleito ouvir a mesma coisa, ambos, cada um, e um abrir o entendimento de uma forma e o outro não? Pode. A palavra pode estar sendo pregada, Deus pode estar revelando algo da sua parte, e 2, 3, ambos estão ouvindo a mesma coisa. E, no entanto, o entendimento de A está sendo aberto, enquanto o entendimento do B não está. O entendimento de A está aberto e toma aquilo. O entendimento de B toma aquilo e então faz outra coisa. Vamos ver alguns tipos na Bíblia? Os irmãos, né, irmãos? Vejam bem. Atos 5:29. Vamos ver aqui. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 5, verso 29. Está escrito assim.
Atos 5, verso 29. Olha o que Pedro está falando. Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, isso já é pregação, amém, irmãos? Já está pregando. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí ele começa a pregar. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vos matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. Olha o 33. Porém, ouvindo eles isso, estavam ouvindo, amém, irmão? Ouvindo eles isso, ouvindo, a fé vem pelo... No entanto, Deus não teve compromisso nenhum com esses para abrir o seu entendimento. Ouvindo eles isto, se enfureceram e levantaram-se e deliberadamente para matá-los. Amém, irmãos? Eles estavam ouvindo o quê? Eles estavam ouvindo uma coisa genuína. Estavam ouvindo revelação. Amém, irmãos? Estavam ouvindo revelação pura da palavra, vindo da boca dos apóstolos. Ouvindo. Atos 2:37. Vamos ver. Atos 2:37. Está escrito assim, muito conhecido. Ouvindo. Olha aí. Jesus disse, aquele que ouve minhas palavras e tal, eu creio. Você está entendendo, tá, irmãos? Olha a mensagem de hoje, São João 5, verso 4. Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração. Isto é, se alegraram, se inflamaram de alegria, enquanto que os outros estavam ouvindo e se enfurecendo de ira. Quer entender, irmãos? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Ouvindo. Amém, irmãos? Amém. Vamos ver alguém que também ouviu? Atos capítulo 10, versículo 34. Veja você bem o que acontece. A fé vem pelo ouvir. Atos 10, versículo 34. Atos 10, 34. Está escrito assim. E abrindo Pedro a boca. Amém, irmãos? Disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aí ele continua. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, pregando, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas essas coisas que ele fez, tanto na Judéia como em Jerusalém, a qual o mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, está pregando, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, está pregando. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Está pregando ainda. A este dão testemunhos todos os profetas, de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E Pedro ainda pregando, amém, irmãos? Olha só. E Pedro ainda pregando, eles ouvindo, Pedro pregando, e eles ouvindo, e Pedro ainda dizendo essas palavras,
caiu o Espírito Santo sobre eles. Amém, irmão? Aleluia, amém? Ouvindo. Amém? Ouvindo. Eles estavam atentos ao que Pedro dizia, ao que Pedro pregava, atento. E cada palavra vinha, e eles engolindo, e eles tomando aquilo, e absorvendo aquilo, e foi enchendo. Pedro nem terminou de pregar, nem terminou seu sermão. E o Espírito Santo sabe, não vou esperar nada, vou descer de uma vez. Amém? Amém? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Que fé é esta? Fé é revelação, fé é entendimento. Sim! Aqui está Paulo e Barnabé, na beira do rio, pregando. E tem uma moça que parece que nem queria reunião, a Lídia, a vendedora de púrpura. Mas ela estava numa distância que podia ouvir o que Paulo estava falando. Correto? Ela estava numa distância que dava para Paulo para ouvir o que Paulo estava ensinando. E as mulheres é mesmo? É mesmo? E Lídia não, Lídia estava absorvendo cada palavra, entrando. A Bíblia diz que Deus abriu o entendimento de Lídia para compreender o que Paulo estava ensinando. Amém, irmão? Amém? Mas hoje não. Hoje todo mundo quer dar uma evidência. Todo mundo quer colocar uma evidência aqui, uma evidência ali, uma evidência aqui, uma evidência ali. Deixa eu pôr sua mão na cabeça. Deixa não sei o quê. Vai embora. E tem aquele ponto de evidência. Fala em língua que você tem. Opa, desce um calafrio na espinha que você recebeu. Opa, eu estou pegando fogo. E você recebeu. Não. Não é dessa forma. Não é dessa maneira. Quem está entendendo? Não é. Porque a Bíblia diz que não é. Paulo chegou a dizer aos Efésios: em quem vós estáis? É uma pergunta. Em quem vós estáis? Logo depois que ouviste a palavra da pregação, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo. Amém, irmão? Amém? Amém. Em quem vós estáis? Em quem vós estáis? Depois de ter ouvido. Você crê nisso, irmão? Eu citei Efésios 1:13. Vamos ver? Vamos lá. Não custa nada nós lermos. Para ficar mais sólido. Efésios 1:13. Aleluia. Você notou aí a palavra? Em quem vós estáis. Está, não é com. Amém, irmão? Isso reforça o que nós pregamos na passagem. Em quem vós estáis. Depois que ouviste. Depois. Para um pouquinho. Aí você lembra, né? Você lembra que Áquila e Priscila ficou 14 anos sem receber uma ceia. Mas estava com as cartas de Paulo ali, ó. Um dia alguém passou na rua de Áquila e Priscila, ficou sabendo que um grande evangelista, um grande pregador, estaria pregando uma sinagoga. O nome dele é o quê? Apolo. Disse, vamos, querida, não tem culto aqui, tem 14 anos que Paulo faz tudo aqui. Vamos lá. E eles foram ouvir aquele pregador. Eles sentaram num cantinho na igreja, na sinagoga, e Apolo estava lá em cima do púlpito, pregando Cristo ressuscitado. Eles observaram, eles sempre, como dizem, Mombrana dizia, eu gosto dessas pessoas que levam um caderninho e ficam anotando o que a gente está pregando. Tem irmãos na igreja que fazem assim, na igreja está anotando tudo.
E Áquila e Priscila estavam lá anotando o que tu Apolo. Opa, ele é um homem eloquente. Oxe, mas é eloquente, poderoso das Escrituras, um homem que sabe falar, e aquela coisa toda, e o culto foi ótimo, mas conhecendo somente o batismo de João. Terminou o culto, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Áquila e Priscila ficou por último, para dar uma palavrinha com eles, com ele. Oh, obrigado, gostei muito da pregação e tal, gostei muito da pregação. É mesmo? Vocês são de onde? Nós somos daqui de Éfeso e tal. Vocês comeram onde? Não, comeram. Tem coisa melhor, meu amor. Tem coisa melhor. A Bíblia diz que Áquila e Priscila mostraram para ele mais pontualmente o caminho. Aí Apolo ficou todo assim, puxa vida, e eu pensava que conhecia tudo e não sei nada. Por causa disso, Áquila e Priscila o constrangeram a ficar com eles, porque sabia que Paulo tinha mandado uma carta, um emissário, dizendo que ele estava subindo as regiões e chegaria a Éfeso para dar ceia, para dar assistência. Agora imagine crente, um casal de crente, 14 anos sem assistência, mas firme na fé. Firme na palavra, na mensagem da hora. Mas tem gente que dá a razão para tudo. O pastor não visita, o pastor não me liga, eu não sei o quê, eu sabe uma coisa? Vou tomar a providência, você nunca foi revelado. E Apolo disse, tudo bem, eu vou. Tudo bem, eu irei. Tinha ali algumas pessoas que faziam parte do culto doméstico, também, na casa de Áquila e Priscila. Sabendo que Paulo estava chegando, eles foram também. Aí Paulo chegou assim, na casa, foi cumprimentado, cumprimentou, abraçou Áquila, saudou Priscila, cumprimentou todos que estavam na sala. Paulo deve ter pensado assim, bom, se eu conheço bem Áquila e Priscila, eles devem ter dado meio caminho já para mim. Já ter feito. É porque a Bíblia diz que ele mostrou pontualmente o caminho, amém, irmãos? A Bíblia diz isso, não diz? Mostrou pontualmente o caminho. Paulo deve pensar assim, eu acho que Áquila e Priscila já fez meio caminho andado. Então eu vou fazer só uma pergunta. É essa pergunta que eu vou começar a pregar. Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Amém, irmãos? Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Não sei se foi Apolo, não sei se foi outra pessoa. Levantou e disse, mas nós nem sabemos, nem ouvimos e nem sabemos que haja Espírito Santo. Mas em que sois batizados então? Eu sou batizado no batismo de João. Vocês entenderam o que João disse? João pregou, você sempre entendeu o que ele disse. Não o que ele estava fazendo. Tem muita gente que presta atenção no que o pregador faz, em vez de ouvir o que o pregador está falando. Eles prestaram atenção no que João fazia, e não prestaram atenção no que João pregava. Aí Paulo mostra para eles que eles não prestou atenção. João pregou, batizou com batismo do arrependimento, dizendo, amém, irmão? Aleluia. Aí eles ouviram isso e foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora a fé deles está ajustada. Agora o entendimento está correto. Está centrado. Amém, irmão? O profeta irmão Breno disse, enquanto seu entendimento não for aberto, você ainda terá muitas questões. Você ainda terá muitas questões, muitas perguntas. Mas eu acho, pastor. Mas eu não sei não, pastor. Não sei, mas eu acho, pastor. Isso é relativo, pastor.
Crente que não entendeu nada ainda vai ficar com essas expressões. É relativo. Mas eu acho. Não é bem assim. Tem um centro. Quando você vê pessoas dessa maneira, não chega a lugar nenhum. Apolo não disse, eu conheço tudo, sei tudo. Apolo não ficou dando fazendo essas curvas de grande raio, não. Apolo ficou ali ouvindo atentamente. Dentro de si, ele mesmo desaprovava. Eu não sei isso, não sabia disso, não sei disso, mas eu preciso disso. Amém, irmão? Aleluia. Sim. Cisternas rotas. Parágrafo 65. Você sabe que o irmão Branham tinha boas conversas com certos pastores. Boas conversas com relação à doutrina, com relação a posicionamento, a várias coisas. E um dia, numa boa dessas conversas, ele estava com o então chamado Liveiro. E nessa conversa surgiu o assunto sobre o batismo do Espírito Santo. 65, cisternas rotas. Hoje eu estava falando com meu amigo Olivaio, que está presente aqui. E ele é um teólogo livre. Ele está livre. Os irmãos, né, irmãos? Ele é um teólogo livre. E por isso, geralmente, temos algumas discussões de vez em quando. Mas boas discussões sobre as Escrituras. Ele é muito hábil. E uma vez ele me perguntou que se eu pensava que a primeira evidência do Espírito Santo era falar em línguas. Não, disse para ele. Não consigo ver isso. Ele me disse. Eu também, tão pouco, irmão Branco. Apesar de haver sido ensinado isso. Ele disse. E o senhor, irmão Branco? E o que o senhor acha? Eu nunca vi a opinião do senhor sobre isso. O que o senhor acha ser evidência do Espírito Santo? 66. Lhe disse, olha, a evidência mais perfeita para mim, que eu posso pensar, é amor. É amor. Tem muita gente colocando sua esperança nisso. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Deus é amor? Amém. O amor tudo suporta? Suporta. O amor faz isso, o amor faz aquilo outro, o amor faz aquilo outro. O amor não difama, o amor não faz isso, o amor não faz aquilo outro. Um monte de coisa que o amor é. Parece tudo coisa, parece tudo, mas o amor não. Então o irmão diz, eu acho que é o amor, porque o amor é isso, o amor é aquilo outro. Isso soa muito bem. Assim sendo, sustive isso, segurei. Se o homem tem amor, mas porém, um dia, o Senhor Deus me corrigiu. Aleluia. Amém, irmão? O Senhor me corrigiu. Ele me disse, nem falar línguas e nem amor, mas é aquele que pode receber a palavra. Amém, irmão? Receber a palavra e então, depois disso, vivê-la. Então, a primeira parte não é difícil, né? Então, a primeira parte não é difícil. Receber a palavra. Difícil é a segunda parte. Vivê-la. Deus corrigiu e lembrara o nosso mensageiro. E disse, nem falar línguas e nem amor. A evidência é aquele que pode ouvir, receber a palavra para seu dia, na qual Deus prometeu, Deus enviou, e depois disso vivê-la. Você recebeu a palavra para esse dia, irmãos? Você está vivendo ou tentando vivê-la? Estamos tentando ou vivendo? Porque na sua mente, no seu coração, você não tem dúvida que Deus enviou um profeta.
Porque a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Amém, irmão? A obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviar. Então essa parte você fez. Na sua mente você não tem dúvida que Deus enviou um profeta? Tem? Na sua mente não tem dúvida que Deus enviou um mensageiro? Na sua mente você não tem dúvida que estamos na última era? Na sua mente você não tem dúvida que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo? Na sua mente não tem dúvida que o pecado original não foi uma simples maçã. Foi sexo. Então, não tem dúvida. Então, recebi. A evidência é essa. Aquele que pode receber. Então, recebemos. Amém, irmão? Recebemos. Aí o profeta acrescenta, mas viveu o que recebeu. Essa é a parte difícil. Essa é a parte dura. Amém, irmãos? Amém. Mas pode acontecer, pode ocorrer, como eu estava falando ontem em Ibirité, pode ocorrer que, eu vim falando no caminho, mas o irmão Lafayette, pode ocorrer que uma pessoa possa ter o Espírito Santo e não sabe que tem ainda. Amém? É. Pode ser que ele tenha já o Espírito Santo e não sabe que tem. Bom, vamos ver os motivos bíblicos para isso. Jesus disse, aquele que tem fome e sede de justiça vai ser o quê? Hã? Aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. O que significa a palavra saciado? Saciado vem de completação. Está completo. Amém, irmãos? Saciar está completado. Completo. Cheio. Ele disse que se alguém tem fome e sede de justiça, ele vai ser saciado. Mas vamos ver alguma coisa aqui na mensagem, uma historinhazinha, para vocês entenderem o que significa isso. Eu estava cortando a grama, 31 Abraão restaurado. Eu estava cortando a grama, vocês me suportam um pouco aí, prestem bem atenção. Eu estava cortando a grama aqui, há cerca de um ano atrás, no meu jardim, e eu estava tentando, às vezes vocês me apanham em meus macacões, sabe aqueles momentos surpresos? Eu não estou te esperando aqui, cara. Aí te pegou você sem camisa. Aí pegou você sem. Aí pegou você fazendo aqui. Eu estava aqui na minha casa, aqui no meu jardim, eu estava tentando. Às vezes vocês me apanham em meus macacões. E cortando um pouco pela redondeza. Então alguém chega e você tem que ir orar por eles. Saio pelas portas do fundo e me troco e volto. E minha gasolina havia acabado. E eu havia começado a subir na varanda. E eu vi um velho caminhão batido parar em frente à casa. E um cavalheiro vinha subindo a rua ali, pela pequena entrada de carro. E ele disse, estou procurando pelo irmão Brana. E eu disse, sou eu, irmão Brana. Ele deu aquela olhada e me levou e me olhou de cima embaixo. Porque eu estava vestido de macacão. Ué. Infelizmente, nós temos muitos clichês na mensagem. Estava conversando com o ministro, ele chegou para mim e falou assim, ó, lá na igreja fulano de tal, né, sabe? Lá, se você subir igual o seu sobe aqui na igreja sua, de camisa e só gravata, você nem pode, tem que ser com terno. Faça calor, não, você tem que ser de terno. É um clichê. Se o pastor estiver vestido uma camisa igual essa desse rapaz aqui, isso é clichê. Se o pastor não estiver de social, isso é um clichê. Né? Daqui a pouco vai acabar os cultos ficando sem pregador e colocando paletó para pregar. Fala, paletó. Irmão Brano, eu queria apenas te ver por um momento, eu acho que o senhor estava ocupado. Eu disse, nunca.
nunca estou tão ocupado que não possa falar a respeito do Senhor. Eu disse, você não quer entrar? Diz o irmão Branham. Ele disse, não, eu apenas me assentei aqui na varanda. Ele me disse, de onde ele era, e ele disse, irmão Branham, eu fui nasci, fui dedicado, consagrado, seja como for, como eles chamam isso, na igreja luterana. E ele disse, e eu acho que quando eu era garotinho, aquela foi a última vez que me lembro de ter ido à igreja. A menos que minha mãe tenha me levado uma outra vez, eu não saiba. Eu sou casado, um excelente homem de negócio, ele vendia carros. Eu tive muitas coisas, muitos negócios com bons carros e já fiz bastante dinheiro. Disse, certo dia minha esposa desceu até os pentecostais. Eu vou contar isso do jeito que ele me contou, irmãos, não estão entrando da igreja. Foi até os pentecostais e apanhou alguns espíritos. Porque pula, grita, fala em língua, ele pensou que ela tinha apanhado alguns espíritos, a esposa dele. Foi assim que ele falou para o irmão. Ele disse, ela estava tendo uma boa vida. Eu disse, ela chegou para mim e tentou fazer com que eu fosse para os espíritos entrar em mim. E eu disse, não. Disse, querida, se você deseja ir, tudo bem. Vá de qualquer modo. Disse, agora, recorde, se você está mudando a sua vida, disse, nós vivíamos uma vida americana comum, festas, coquetéis, danças, bebidas e tudo mais. Eu fiquei contente em vê-la se consertando, irmão Branham. E ela se consertou, e isso fez dela uma pessoa diferente. Eu pensei, bem, se ela fez isso, eu estou bastante contente por fazer isso. E ele disse, agora, você tem um talão de cheques, querida. Você tem um talão de cheques. Qualquer tempo em que sua igrejinha precisar de algum dinheiro, o seu nome é tão bom quanto o meu que está no cheque. Vá e assine-os. E disse, mas para mim, eu não sou religioso. Disse, se você deseja continuar assim, vá em frente. Ele não se opôs, amém, irmãos? Ele não se opôs agora à nova fé dela. Não se opôs. De uma vida de bares, de coquetel, de festa, vida americana, para uma vida diferente agora, ele não se opôs. Deus abençoou por isso. E disse, bem, ela ficou naquela igrejinha por cerca de 1 ano. E disse, eles tiveram uma convenção lá em cima, no Tennessee. O que ele fez? Uma convenção, muita gente chega em todo lugar, ele é vendedor de carro, e levou uns carros lá, em frente à convenção, para poder tentar vender alguns carros para essas pessoas. Lá em cima no Tennessee. E então, suponho que era a igreja da profecia de Deus, o nome de uma igreja. E ali em cima, onde eles têm as suas convenções. Então ele disse que ela subiu até ali e disse, eu estava fazendo uma venda, um carro, num estacionamento. E disse para algumas senhoras que estavam ali, senhoras daquela igreja. E disse, e eu havia colocado o meu casaco, era verão, disse, eu estava ali diante delas para fazer a minha venda. E disse, quando voltei, aconteceu de eu me lembrar, será que dei para aquela mulher as chaves reservas? Ele vendeu o carro, mas entregou só uma chave. E esqueceu de entregar a chave reserva. Será que entreguei para ela a chave reserva? E corri minha mão pelo meu bolso. E eu estava com uma pequena etiqueta quadrada ali que tinha um ponto de interrogação. E estava dentro do meu bolso. E quando eu ponhei aquilo, atrás estava escrito, onde você passará a sua eternidade? E ele virou o papelzinho e do outro lado estava um ponto bem grande de interrogação. Onde tu passarás a eternidade? Bem, ele disse, eu olhei e pensei, bem, eu gostaria de saber, quem colocou isso no meu bolso? E eu simplesmente joguei aquilo no cesto de lixo. E alguma coisa me disse, mas isso tem que ser resolvido. Algo que veio lá dentro do coração, amém, irmãos? Mas isso tem que ser resolvido. Olha só. Eu abaixei e apanhei novamente, comecei a balançar assim, e pensei, isso é correto. Já passei dos 40 anos, então eu tenho que descobrir onde eu vou passar. Agora veja aqui, você está apenas ficando todo confuso. Não, eu estou confuso. Estou confuso? Então ele pegou o papelzinho e jogou de novo na lista.
Jogou de novo mais o lixo. Vê? Ele olhou de volta, olhou, correu, olhou, deu a volta para aquilo novamente, e aquilo simplesmente continuou tocando em seu coração. Onde você passará a eternidade? Onde você passará a eternidade? Onde você vai? E ele apanhou aquilo pela terceira vez e disse que aquilo lhe deixou tão nervoso que ele não pôde nem mesmo vender mais nada e foi para casa. Disse que ele ouviu que aquele famoso evangelista Billy Graham estava apenas um estado de distância dele. Olha só. Ele ficou sabendo. Ele nem procurava se informar com reuniões pentecostais, de igrejas. Mas ele ficou sabendo, se informou, que Billy Graham estaria a pouca distância dele um estado, realizando uma reunião. Disse que ele foi até aquela reunião. Ele falando para mim no portão. Foi até aquela reunião. Pensou que ele poderia falar com o senhor Graham, Billy Graham, e disse: o senhor Graham deu uma mensagem notória naquela noite. E ele disse: todos que desejam receber, desejam ver, receber Jesus Cristo, fiquem de pé e levantem as suas mãos. Naquela reunião, eu fiquei de pé e levantei minha mão. Disse: eles me levaram para um cômodo e disseram se eu cria que Jesus era o Filho de Deus. Eu disse: sim, creio. Eles me falaram sobre a minha fé. Aquilo me fazia um cristão. E disseram: agora, rapaz, está tudo acabado agora. Irmão Branham, e não estava acabado. Eu saí ali e sentia como se não tivesse acabado. Então eu fui para outro lugar. E as pessoas eram chamadas de metodistas nesse lugar. Eles me disseram que eu tinha que me santificar e ficar alegre, gritar e pular, e estaria tudo terminado. Eles falaram comigo, eles disseram, e eu fiquei feliz, me santifiquei, gritei, mas eles me disseram: agora, rapaz, está tudo acabado. Irmão Branham, não estava. Então eu fui para outro lugar, um famoso irmão pentecostal que anda pela nação de um lado para o outro, um dos maiores grupos pentecostais, acho que era o Oral Roberts, e disse: você já falou em línguas? Não! Então você não recebeu o Espírito Santo? Disse: então volte para a tenda, rapaz, e receba o Espírito Santo. Eles foram muito bons comigo, trabalharam comigo e tudo mais, e eu fiquei ali, e ali estavam alguns deles que ficaram comigo até tarde da noite, e finalmente o poder caiu sobre mim, e eu falei em línguas, e eu saí, o evangelista, e eu fui vê-lo no dia seguinte. Ele disse: rapaz, agora tudo está acabado. Irmão Branham, eu me sentia que ele não está acabado. Então eu saí dali. Eu fui para outro encontro de outra igreja chamada Voz da Cura. Quando eu cheguei na Voz da Cura, eu reuni com todos aqueles irmãos ali. Eles me disseram que eu havia atravessado a linha de separação por estar procurando por isso. Olha, irmão, quando chegou na Voz da Cura, ele falava, ele chegava na Voz da Cura e encontrava o pastor, o pastor local, o responsável, e contava toda a história. Ele contou a história do primeiro, contou a história do segundo, contou a história do terceiro. E quando chegou nessa igreja, eu disse: rapaz, eu acho que esse problema você atravessou a linha. Porque você está sendo incrédulo demais. Já deixou o Billy Graham, já deixou os pentecostais, já deixou o Oral, já passou pela metodista. Você está encrencado, você já atravessou a linha. Eu fui na Voz da Cura e eles me disseram que eu havia atravessado a linha de separação na minha vida. E que ali era o lugar para mim. O único que tinha que consertar. Rapaz, nós não temos nenhuma resposta para você. Mas tem um homem ali embaixo, chama William Branham. Ele é um profeta. Vá até ele. Amém, irmão? Vá até ele. Ele tem a resposta para você. É o único. Ele é um profeta. Ele será capaz de olhar e ver onde você atravessou a linha. E talvez você voltará e fará algo. Talvez. Então, irmão Branham, então eu vim, aqui estou eu. Irmão Branham olhou para ele assim, irmão Branham foi generoso assim, irmão Branham foi cordial, disse: não, eu não sou profeta. Claro que ele era profeta, né, irmão? Ele é profeta. Eu disse:
Mas o Senhor não deixa de servir algumas coisas e ajudar as pessoas, um pequeno humilde dom e tal, e tal. Eu não me chamo a mim mesmo profeta. Eu disse, mas você não precisa de um profeta para isso, rapaz. Você apenas precisa de se consertar, isso é tudo. Porém, eu digo, eu quero lhe perguntar, posso? Sim, irmão, pode. O que Billy Graham lhe falou era verdade. O que os metodistas falou era verdade. O que os pentecostais disseram era verdade. Mas não era toda a verdade. Amém? Não era toda a palavra. Não era toda a verdade. Billy Graham falou, ele estava certo. Quando você foi para os metodistas, também estava certo. Tem que santificar mesmo, tem que santificar. Quando você foi para os pentecostais, isso tem que buscar os dons, está certo. Isso faz parte. Eles não disseram nada errado, mas eles não tinham tudo. Eles não tinham toda a verdade. Era verdade, mas não era toda ela. Eu creio em aceitar. Eu creio em aceitar Cristo, como Billy Graham pregou. Eu creio na santificação, como os metodistas falou. E eu creio em gritar e pular, como os pentecostais falou para você. E eu creio disso. Porém, não é tudo isso. Isso não é tudo. Eu disse, eu quero lhe perguntar uma coisa outra vez. Posso? Sim, Brana. Eu disse. Agora, recorde, você disse que quando era pequeno, foi pela última vez na igreja, quase 40 anos da sua vida, você nunca fez nada, foi? Você nunca voltou. Eu disse, sim, irmão Brana. Irmão Brana, eu já vendi cada carro que eu tive, dei para pregadores, evangelistas, eu dei doações, eu fiz tudo o que podia. Olha as obras. Amém, irmãos? Eu fiz tudo o que podia fazer, fiz reconciliações várias vezes, pelo que eu fiz em minha vida. Eu disse, aquilo não é necessário, disse o irmão Brana. Não é necessário. Você não tinha que fazer isso. Eu disse, Deus nunca te pediu para você fazer aquilo. Eu disse, você não pode pagar pela sua entrada, rapaz. Essa não é a ideia. Este não é o plano. A sua graça é que te leva para dentro. Então, mamãe, o que eu devo fazer? Eu disse, nada. Não há nada que você pode fazer. Eu disse, você me disse que nos primeiros 40 anos da sua vida, que você não se importou a respeito de Deus, não foi? Foi. Mas você apanhou um pedacinho de papel que estava escrito, onde passará a eternidade. E algo te disse, isso tem que ser resolvido. E você não conseguiu passar por cima daquilo. Você não passou por cima daquilo. Você não ignorou. Você não passou por cima daquilo. Vê você? Aí está. Você estava descendo a estrada por aquele lado. E de repente você começou a voltar por esse lado. Você não se importava por Deus. Você começou lá atrás procurando por Ele, não foi? Eu disse, bem, ali onde você fez a curva, meu rapaz. Foi exatamente ali onde você fez a curva, conversão. Curva quer dizer conversão. Foi exatamente ali quando você pegou aquele papel que estava escrito e você não passou por cima daquilo. Amém, irmão? Então, irmão Brana, eu tinha isso o tempo todo? Diz o profeta, com certeza tinha. Amém, irmão? Amém? Então, às vezes, a pessoa tem aquilo e não sabe que tem. Aí vem perguntas e respostas número 12. Às vezes, o diabo pode pregar uma grande peça em você. Fazer você pensar que você tem o Espírito Santo quando você, na verdade, nunca teve. Santo Deus. Mas esse rapaz, esse homem, ele estava sedento. Quem tem fome e sede de justiça vai ser saciado. Amém, irmão? E ele não passou por cima de uma pequena frase. E quantas igrejas estão passando por cima da Bíblia inteira? Amém, irmão? E você não passou por cima daquela pequena escrita. Você não passou por cima daquilo. Aquilo te segurou. Você correu atrás. Você ficou atrás disso. O que Billy Graham falou estava certo. O que os metodistas falaram estava certo. O que estava certo. Todos eles estavam certos. Mas não era tudo. Na mensagem A Queda do Mundo, o profeta disse: Billy Graham e Oral Roberts são grandes pregadores, mas eles não têm a mensagem de preenchimento. Só quem tem essa era é o anjo. Amém, irmão? Eles não têm a mensagem de preenchimento que satisfaz. Amém? Só. Por isso que Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Não para onde. Onde é lugar? Quem é pessoa?
Eu já vi pregador toda mensagem errar essa escritura. Para onde iremos? Não é onde, é quem. Quem é pessoa? Onde é lugar? Pedro diz, para quem, Senhor? Quem? O sacerdote não tem, a nave não tem, a sinagoga de tal fulano não tem. Somente o Senhor tem palavra de preenchimento. Amém? De vida eterna. Amém? Aí está. É a palavra. Conhecendo a verdade, e a verdade vai te libertando. É a palavra após palavra, mensagem após mensagem, pregação após pregação. Mas não é apenas uma coisa formal, formalizar uma reunião e ter cultos formais e assim por diante, e fazer nosso bom senso se permitir como lado religioso. Não é isso não. Nós temos que entender que quando você vem aqui, você está entre a vida e a morte. Mas é melhor você ficar pela vida. Amém, irmão? Tomar cada palavra, cada mensagem. Por isso que não só de pão vivo, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Amém? Então a evidência do Espírito Santo é esta: aquele que pode receber a mensagem em sua era, naquilo que Deus prometeu. E naquilo que Deus prometeu, você creu. E quando você creu, você recebe aquilo. E se você recebeu aquilo de bom coração, Deus abre seu entendimento para compreender as mesmas coisas. Amém, irmão? E você vai compreendendo, e você vai indo, e você vai indo. A luz da aurora de ontem, que era pouca, hoje está mais clara. A luz da aurora de hoje, amanhã vai estar mais clara. Até que seja dia perfeito. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém? Os irmãos entenderam? Glória a Deus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Vê você? Aquele rapaz tinha aquilo o tempo todo e não sabia. E não sabia. É claro que o profeta foi posicionar ele, né? Foi posicionar.